Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Meu nome é Fabiana Misael, estou aqui para o nosso terceiro PodPet da semana 3 do PET de Educação Física, primeiro bimestre. Essa terceira semana nós iremos trabalhar a unidade temática de ginástica com objeto de conhecimento, balanço calórico. Recapitulando, balanço calórico. Entenda como funciona. Recentemente, a mídia divulgou o grande segredo para perder e ganhar peso, o balanço calórico ou o balanço energético. Apesar da comunidade científica já saber disso há pelo menos 10 anos, só agora que resolveram divulgar em grande escala. Enfim, neste post, pretendo explicar o que é esse grande segredo e como ele funciona. Balanço calórico, como funciona? Balanço calórico é o equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas através de alimentos e a quantidade de calorias gastas através do TMB, taxa de metabolismo basal, que é a quantidade de calorias mínimas que o corpo consome em repouso, mais calorias gastas com atividades físicas ou exercício físico. Quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, pois não há necessidade de buscar calorias armazenadas nas reservas e nem há caloria não utilizada para ser armazenada. Significa que o balanço calórico está em equilíbrio, ou seja, ele é neutro. Quando a ingestão calórica é maior do que o gasto, o peso aumenta. Neste caso, o organismo utiliza a quantidade necessária de calorias e o restante é armazenado como gordura corporal. Significa que o balanço calórico está positivo. Finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso diminui, pois as calorias obtidas na alimentação não são suficientes para suprir o gasto. Então, o organismo recorre às calorias armazenadas na gordura corporal. Significa que o balanço calórico está negativo. Então, quando você come o mesmo tanto de calorias, com o mesmo de calorias que você precisa para poder fazer suas atividades diárias para você viver, você fica com um balanço energético em equilíbrio, ele é neutro. Quando você come a quantidade de calorias, de comida, maior do que a quantidade de calorias que você precisa para poder viver, você engorda. E quando você come menos calorias do que as calorias que você precisa para viver, você emagrece. Sabendo disso, uma pequena equação é formulada. Então, a equação é o seguinte: balanço calórico é igual à ingestão calórica, ingestão de calorias que você ingere de alimentos, menos o gasto calórico. Se o balanço calórico for maior que zero, ele é positivo. Se for menor que zero, ele é negativo. E se for igual a zero, ele está em equilíbrio, ou seja, ele é neutro. Uma pessoa que quer ganhar peso para aumentar a massa muscular deve ter um balanço calórico positivo, ou seja, deve ingerir mais alimentos do que o que ele precisa para poder fazer suas atividades diárias, o seu organismo funcionar. Enquanto alguém que quer perder peso, emagrecendo, deve ter um balanço calórico negativo, tem que comer então menos do que o que gasta no dia para poder fazer o seu corpo funcionar sem nenhuma outra demanda, normalmente. É importante lembrar que ganhar ou perder peso não é o mesmo que engordar ou emagrecer. O peso perdido pode ser de gordura ou de massa magra, que a massa magra é composta por músculos, ossos, órgãos internos. O tipo de exercício e a qualidade da sua dieta é que vão definir isto. É importante saber o que, quando e quanto comer para conseguir direcionar esse aumento ou diminuição de peso. Para saber se o peso perdido foi realmente de gordura corporal, é preciso fazer um teste do percentual de gordura. O mais popular desses testes é a adipometria, um aparelho semelhante a uma pinça
que é usado para medir o tamanho de algumas dobras de gordura localizada em milímetros. Essas medidas são associadas a equações matemáticas que estimam o percentual de gordura corporal. O resultado é apresentado em porcentagem, por exemplo, 10% de gordura. Isso quer dizer que um homem que pesa 100 quilos e apresenta um percentual de gordura igual a 10%, tem 10 quilos de gordura, massa gorda, e 90 quilos de massa magra, músculos, órgãos, ossos, etc. Para homens, o percentual de gordura ideal é entre 8% e 15% do peso corporal. Já para as mulheres, este valor deve variar entre 15% e 23%, pois elas necessitam de maior quantidade de gordura corporal, principalmente para a produção de hormônios femininos. Atividades. A atividade do número 1. Analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. Um indivíduo que tem um TBM, uma taxa de metabolismo basal de 2.500 quilocalorias dia, ingeriu cerca de 3.000 quilocalorias em alimentos diversos durante o dia e gastou outras 1.000 quilocalorias em atividades e exercícios físicos como lavar carros e jogar futebol. Ao final do dia, podemos afirmar que: alternativa A, o balanço calórico foi positivo de 1.500 quilocalorias. Alternativa B, o balanço calórico foi negativo em 500 quilocalorias. Alternativa C, o balanço calórico foi neutro. Alternativa D, o balanço calórico foi positivo em 500 quilocalorias. Letra E, o balanço calórico foi negativo 1.500 quilocalorias. Nesse exercício, então, vocês vão aplicar exatamente aquela equação do balanço calórico, que é igual a ingestão calórica menos o gasto calórico. E aí, quando vocês fizerem essa continha, vocês vão poder saber se o balanço calórico foi positivo, negativo ou neutro, ok? E quanto que foi em quilos calorias. A atividade de número 2. Visando perder peso rapidamente, um indivíduo fez uma dieta durante 15 dias, representada na tabela abaixo. Aí aqui nós temos uma tabela com os dias, os 15 dias, do primeiro até o 15º dia, taxa de metabolismo basal por dia, né, que no caso aqui já ficou definido como essa pessoa precisa de 2.000 quilocalorias para poder manter o seu metabolismo basal funcionando normalmente durante o dia. E aí ela tem uma ingestão calórica diária, que é a ingestão de alimentos, variando. Então, para cada dia que ela consumiu, um dia consumiu igual, outro dia consumiu a menos, outro dia consumiu a mais do que a taxa de metabolismo basal. E a quarta coluna é o gasto calórico de exercícios e atividades físicas. Então, aqui na quarta coluna ainda conta com quantas quilocalorias a pessoa gastou em exercício e atividade física também dentro desses 15 dias, tá? Aí aqui embaixo a gente tem, ao observar a tabela, quais ou qual dia ou dias podemos afirmar que houve balanço calórico positivo, negativo e neutro. Então vocês vão analisar dia por dia aqui, né, fazer o cálculo da equação, né, de balanço calórico, que é igual a ingestão calórica menos gasto calórico, isso analisando cada dia, vão fazer essa conta de cada dia e vão definir aqui quais dias que vão se encaixar em balanço calórico positivo, negativo e neutro. Na próxima, sabendo que cada 8 quilocalorias a menos representam aproximadamente 1 grama de gordura metabolizada, podemos afirmar que este indivíduo perdeu aproximadamente quantas gramas de gordura ao final dos 15 dias de dieta. Então, aqui vocês vão analisar tudo no contexto geral. Então, aqui vocês têm que saber, já sabe que o metabolismo basal por dia era 2.000 quilocalorias. Para 15 dias, dava quanto?
A ingestão calórica diária de alimentos em 15 dias deu quanto? O gasto calórico de exercício e atividades físicas, né? Em 15 dias deu quanto? E aí vocês vão analisar, fazer a conta e achar aqui quanto que perdeu aproximadamente em gramas de gordura ao final de 15 dias esta pessoa que está sendo representada nesse quadro acima na atividade número 2. Finalizando a atividade número 2, ainda tem, supondo que a quantidade de peso perdido pelo indivíduo em quilos foi 3 vezes maior que o valor encontrado na resposta da pergunta anterior. É possível afirmar que o cálculo está errado ou que o restante de peso perdido não foi de gordura? Justifique sua resposta. Então, aqui vocês vão interpretar, né, depois de ter feito as alternativas acima, de ter feito os cálculos acima, vocês vão analisar aqui se está errado, se é possível afirmar que o cálculo está errado ou que o restante de peso perdido não foi de gordura e justificar a resposta de vocês aqui, tá bom? A última atividade, a atividade de número 3. Observe a tabela abaixo, onde estão representados alguns dados antropométricos de 4 indivíduos e assinale V para verdadeiro, né, para as proposições verdadeiras e F para as